Amém ou não amém? Glória a Deus. Você que pode ficar de pé, fica de pé no seu lugar. Vamos iniciar nosso culto ao Senhor, uma celebração a Ele. Que Ele possa falar conosco de uma forma especial. Nos coloca à disposição, se coloca à disposição neste momento do Senhor, para que o Espírito Santo possa falar com você de verdade. Se entregue de uma forma especial, se desapegue das coisas de lá de fora. Coloca sua mente, entronize sua mente ao Senhor, traga sua mente cativa à presença do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Deus, toma em tuas mãos, ó Pai, este culto. Nós estamos aqui, Senhor, na sua dependência. Sabemos, ó Pai, que o culto é para o Senhor, que a obra é do Senhor. E nós estamos aqui apenas como canais de bênção, ó Pai, em tuas mãos. Nos usa, ó Pai, neste lugar. Usa essa igreja, ó Pai. Usa a diaconia, usa a recepção, a sonoplastia. Usa, meu Deus, o louvor. Usa o pregador da noite. Usa a diaconia. Faça conforme a tua vontade neste lugar, Senhor. Toma em tuas mãos, que a sua bênção, ó Pai, seja nessa casa, sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha resposta, que a tua palavra venha nos alcançar, venha falar conosco de uma forma poderosa neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tu és a minha luz, é a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor neste lugar. Aleluias, aleluias. Tu és a minha luz, é a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Aleluia ao Senhor nesta noite. Glórias a Ele. Santo, 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 santo é o Senhor. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Aleluias. Aleluia. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender.
seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Ele que é digno de honra, de glória, de louvor. Nós te adoramos, Senhor. Tenha liberdade, Santo Espírito, neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu me prostro aos seus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Tu és santo, tu és grande, poderoso. Nos rendemos a ti, Senhor. Aleluia. Eu me prostro aos seus pés. Eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. 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 Que era e há de vir. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Glorioso, glorioso. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Glorioso, glorioso. Glorioso és tu, Jesus, digno de toda honra, digno de receber as riquezas das nações. Aos teus pés aqui estamos, Jesus. Tu és o nosso majestoso, a ti rendemos
Senhor poderoso. Aleluia. Aplauda Jesus, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Glória ao Senhor neste lugar, amém? Eu creio que Deus tem resposta para nós neste lugar. Quantos queridos digam amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos dar os avisos da semana, o restante da semana, né? Hoje é o nosso culto da resposta. Eu creio que Deus tem uma palavra de Deus para cada um de nós. Tem um momento, já está acontecendo, né? Uma oportunidade, você está tendo um momento com o Senhor. Você não teve o seu momento com Deus hoje, não teve tempo, né? Ou não conseguiu ter esse tempo. O Senhor te proporcionou isso nessa noite, para ter um tempo com Ele, dedicar uma adoração a Ele, um reconhecimento a um único Deus, né? Que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Às quintas-feiras, nossos GCs, né? Tem alguns bairros aí funcionando. Você que mora em algum bairro quer participar do GC, tem contato com a igreja, deve ter um GC próximo a você aí, amém? Talvez não é muito longe não, talvez uns 5 quilômetros aí. 5 quilômetros é longe? Quem acha 5 quilômetros é longe? De carro é longe não? De carro não, né? E a pé? A pé é longe, né? Mas tem gente que anda até mais longe que isso para participar do culto, hein? A pé. Amém, queridos? Mas a gente tem que aprender cada vez mais, né? Porque a gente acha que às vezes a gente faz muito, né? Às vezes que a gente acha que está cansado. Não, eu estou fazendo tanto. E às vezes você olha, tem outro fazendo mais. Aí depois você olha, tem outro fazendo mais ainda. Você olha, tem outro fazendo mais ainda. Então a gente tem que tentar olhar para quem está fazendo mais, para a gente exigir mais ainda da gente, para fazer para o Senhor, porque Ele merece o nosso melhor. Amém? Se é o seu melhor, amém. Mas se não é, continue fazendo, buscando fazer o seu melhor para o Senhor. Sexta-feira temos o culto de oração. Assim, no momento, né? Sempre foi um momento ímpar na igreja, o culto de oração, né? Há muitos anos a gente reúne aqui orando pela igreja, pelas famílias, pelos pedidos de oração. E Deus tem feito maravilhas neste lugar, amém? E não vai ser diferente agora para frente. Vem aqui orar com a gente, você que pode, né? Você que tem um tempo de vir aqui orar, tira um tempo e vem orar com em unidade, amém? Com a igreja, amém, queridos? Sábado agora, tem alguma programação para sábado? Não, né? Então temos o culto de ensino domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, e à noite nosso culto de celebração ao Senhor, no próximo domingo, amém? Glória a Deus. Você que veio para ofertar ao Senhor, vamos abrir Malaquias 3:10. É o nosso texto aí, né, de praxe, né, que a gente tem lido há muitos anos, no nosso envelope. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né, do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Você toma posse da palavra, querido? Amém? Às vezes a gente tem dificuldade em entregar, em devolver ao Senhor, né, o que é dele, porque Ele nos fornece o recurso, e junto com o recurso, Ele te entrega também a parte que é dele. O que é a parte que é o Senhor, que é o dízimo, que é uma oferta, que é uma primícia, está tudo na sua mão, te entrega tudo. Aí o que Ele faz? Vamos ver se você é fiel a mim. E eu estou sendo fiel, te mantendo, te dando trabalho, te dando recurso. Aí Ele te deixa livre, à vontade, porque não é obrigado. Não é nada obrigado, querido. Nem com o Senhor é obrigado. Mas também não é obrigado a ser abençoado. Se não é, né? Mesmo jeito que não é obrigado a fazer, a bênção também o Senhor não é obrigado a abençoar quem não é fiel a Ele. E Ele fala: se você for fiel a mim, põe de novo o versículo 10. Se você for fiel, pode fazer prova. Fala: Senhor, estou sendo fiel ao Senhor. E aí? Sua palavra me diz que se você só for fiel, o Senhor vai ser fiel. O que está faltando? Às vezes falta alguma coisa, porque às vezes você está sendo fiel ao Senhor, mas tem outra parte também, que se eu não perdoar o meu irmão, ele não recebe minha oferta. Quando você vai entregar a sua oferta no altar,
e você é fiel, mantenha sua fidelidade ao Senhor. Aí você vai cobrar, mas eu não estou prosperando, não estou crescendo, não tô... Aí você lembra daquele irmão que você não perdoou. Aí a palavra também fala, se você tem alguma coisa, se você chegar para levar a sua oferta no altar, e lembrar que tem alguma coisa contra o irmão contra você, para perdoar, deixa a sua oferta no altar, conserta com seu irmão, depois vem entregar a sua oferta. É forte, não é? É forte, querido. E às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente traz a nossa oferta, joga aqui dentro, né? Simplesmente joga, achando que está fazendo o certo. Mas se você não tiver de acordo com os princípios da palavra do Senhor, você não vai colher a bênção espiritual que tem para a sua vida, querido. Não adianta. Não adianta. É preciso estar de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, só meio de acordo com a palavra não vai resolver. Amém ou não amém? Se eu estiver de acordo só com a metade, não vai resolver. Eu tenho tem que estar de acordo por todo, por completo. Não quer que eu estou errando? O Espírito Santo vai te abrir os olhos, vai te falar, não, você está errando nisso, errando aquilo. Se não usar alguém para falar com você, ele vai falar com você diretamente na palavra, no seu momento com Deus. Amém? Num culto, numa ligação, numa mensagem. Mas ele vai falar. E não deixa a gente desenganado. Amém, querido? Você fica de pé no seu lugar. Você que veio ofertar ao Senhor nessa noite, vamos orar a Ele, entregar a Ele seu dízimo, sua oferta. E Ele fala que pode fazer prova nele nisso. É a palavra dele, querido, a obra é dele. E aí Ele não volta atrás com a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez neste lugar para te honrar, para te entregar ao Senhor aquilo que cabe ao Senhor, aquilo que é do Senhor, ó Pai. O Senhor tem colocado em nossas mãos, e nós talvez não queremos reter, ó Pai, o que é do Senhor, porque nós não queremos, ó Pai, nós queremos, ó Pai, receber, nós queremos receber as bênçãos espirituais que o Senhor tem para a nossa vida, ó Pai, através da nossa fidelidade, através de cumprir a Tua palavra, através de cumprir aquilo que o Senhor tem ensinado, ó Pai, na Tua igreja, pela Tua palavra neste lugar. Então o Senhor nos ensina a colocar em prática, meu Deus, os Seus princípios, para que nós possamos colher, Senhor, para não podemos, Senhor, que essa palavra possa se cumprir sobre a nossa vida, para que não haja lugar suficiente para guardar. Isso quer dizer que eu vou poder ajudar muitos, ó Pai, com o que o Senhor vai me retribuir em bênçãos, em financeiramente, em tudo, ó Pai. Eu vou poder dividir com as pessoas pela Tua fidelidade comigo. Toma em Tuas mãos, ó Pai, a cada um que trouxe sua oferta, o seu dízimo, aqueles que não puderam trazer, que o Senhor possa prover, Senhor, recurso na vida deles, para que eles possam também viver, ó Pai, a Tua palavra e colher as Suas bênçãos nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Traga com alegria em nome de Jesus. Ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Exalte a Ele, amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos receber nossa irmã Gleice, amém, diaconisa Gleice. Quantos recebem nossa irmã Gleice com boca de Deus sobre a sua vida nessa noite? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Foi dada uma direção, né, de Deus para com o pastor Leandro, que nós estamos em construção. E vem gerando, né, as palavras sobre reconstruir, edificar. E semana passada, a pastora Jeane virou para mim e falou assim: filha, você está tão cansada? Você está com a cara de cansada? Você tem descansado? Falando comigo, né? Você tem descansado? Como é que você está seu tempo? Aí eu falei assim: meu Deus do céu, está parecendo assim tão na cara, né? Então quer dizer, quando a gente transparece o negócio está pegando. Aí eu fui para o Senhor, né? Fui orar a Deus e perguntar para Deus. Falar assim: Senhor, eu estou precisando descansar mesmo, mas como é descansar no Senhor? Aí eu desci para me levar o Augusto no ponto de ônibus para ele ir para a escola. Aí uma conhecida, falou comigo assim: sabe quando... na nossa conversa, né, lá, ela falou assim: sabe quando é que eu descanso? Quando eu estou trabalhando muito, mas fazendo aquilo que eu gosto. Aí eu posso estar trabalhando, mas eu me sinto descansada.
Eu falei assim, nossa, Deus, e vi Deus falando comigo, que não é eu ficar toda dentro de casa, sem trabalhar, sem lavar roupa, sem nada, que eu vou ficar descansada. Eu vou ficar descansada como? Fazendo aquilo que eu amo, né? Trabalhando para o Senhor, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido, dos meus filhos, né? Então eu entendi o que é ter, porque o Senhor falou comigo assim, você precisa construir, mas você precisa ter paz dentro do seu coração. Quem mexe com construção aí sabe como é que é turbulência, né? Saber o melhor piso, o melhor preço, o melhor teto, né? Se vai chover, será que isso aguenta? Então assim, são turbilhões de informações que a gente tem que ter para fazer o melhor, não é verdade? Quando a gente está construindo, mas a gente precisa ter paz dentro do nosso coração para a gente fazer a melhor escolha. Porque o mercado está cheio de opções para a gente comprar telha, tijolo, cimento, mas a gente precisa ter paz dentro do coração para ter a melhor escolha. E essa foi a mensagem que Deus trouxe para mim, né? Colocou no meu coração para me trazer para a igreja hoje. Construindo, estou em construção. Estou em construção, mas eu preciso ter paz dentro de mim para fazer a melhor escolha. Amém? Eu queria dizer, sejam bem-vindos aos visitantes. A Carla, a Maitê e o Samuel. Mais um Samuel. Eita glória, hein? Só profeta aqui nessa igreja. Aleluias, amém? Sejam bem-vindos, fica à vontade, tá? A casa é do Senhor, mas a casa é nossa, amém? Casa do Pai, aleluias. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 8. Vem dizendo sobre a história de que Deus trouxe paz ao coração de um pai que estava perdendo sua filha. Amém? Lucas 8, nós vamos ler o 40 até o 42 e depois do 49 e diante. Aleluias. Amém. Lucas 8, 40 ao 42. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão com o nome de Jairo. Muitas das outras traduções falam príncipe da sinagoga. Aqui também fala, aqui no próximo versículo. E eis que chegou um varão chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que lhe entrasse em sua casa. Agora no 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a sua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, lhe respondeu dizendo: não temas, crê somente e ela será salva. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos que estavam ali choraram e prantearam e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E eles riram dele, dizendo que está morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta, menina. Em muitas traduções fala Talita cumi, que significa menina, levanta, né? E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Essa é uma história muito preciosa que o Senhor Jesus nos deixou relatado na palavra dele. De um pai, príncipe
da sinagoga. Para quem não sabe, sinagoga era o lugar onde todos ali sabiam as leis, onde todos ali tinham autoridade, né? Porque sabiam a lei. Só que eles, lá, eles não aceitavam tantos ensinamentos de Jesus, porque Jesus dizia ser o mestre, né, o Filho de Deus, e eles não aceitavam. Porque para eles, ele era só uma... Porque lá as crianças com 8 anos até os 12 anos, elas têm a obrigação de começar a aprender o Alcorão, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então Jesus sabia, então ele era mestre naquilo que ele estava ensinando, né? E quando Jairo se encontra, foi até Jesus, ficou sabendo, a filha dele morreu. Né? Até então não tinha morrido, a filha dele estava em estado assim muito moribunda, falando, né, na palavra lá que eu li, que estava em estado de quase morte. E o que ele fez? Ele foi procurar Jesus. Por que ele não foi procurar os outros mestres, os outros rabis? Porque ele entendeu que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Ali ele reconheceu. Quantos de nós, em momentos de falência, em certas áreas, né, nós temos que tomar cuidado a quem nós recorremos. Nessa história, quando Jairo chega para Jesus e conta para ele, que chamando ele para entrar na casa dele, né? Passando logo tempo depois, chega alguém para falar assim: não incomodes mais o mestre, porque ela está morta. Existe alguém na vida de você que fala com você assim, ó, não adianta mais você orar por essa situação, porque ela já não tem mais conserto. Não adianta você mais falar com Deus, porque Deus não vai te ouvir. Não incomodes mais Ele. Mas aí o que Jesus disse? Não temas, creia somente. Jesus, aí Jairo o que fez? Ele chamou Jesus para dentro da casa. E o que Jesus trouxe? Trouxe vida, trouxe paz. Porque até ele ter a decisão de chamar Jesus dentro da casa, irmãos, quando a gente é convicto de uma coisa, e quando a gente está sendo quebrado para mostrar para a gente que aquilo que a gente acha não é aquilo que a gente achava que era, a gente dá uma torcidinha, não dá? A gente fica meio não fica assim, fica meio desconfortável. Dentro da gente é um turbilhão de sentimentos. Nossa, e aí? Antes eu falava que o céu era amarelo, mas eu coloquei um óculos no meu olho e vi que ele é azul. E aí? Até você chegar à conclusão, até você começar a reconhecer que o céu é azul, aí você pensa, eu vou passar vergonha. Mas o Senhor Jesus diz para você assim, ó, nesta noite, não temas, creia somente. E se tiver alguma situação aí, eu não sei, de um familiar, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma situação de sem porta de emprego, o pessoal falando assim, não, você não precisa mais orar, que a porta de emprego já está fechada. Irmãos, Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Se Ele está com essa porta fechada, talvez não seja para você agora, mas Deus tem uma maior para você. Amém? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 4:24. Eu queria só falar para vocês aqui que o Senhor trouxe ao meu coração, que Ele pode nos curar
Ele não pode só ressuscitar igual ele ressuscitou a menina, porque ela realmente estava morta. Porque né, ele fala assim, não, ela está morta, mas se creres, né, ela vai ser curada, ela vai, né, vai se levantar. Mas lá em Mateus 4:24 fala assim, ó, que Jesus já estava sendo conhecido. A sua fama se espalhou por toda a Síria. E lhe trouxeram todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados e os que tinham ataque de paralisia, e ele os curou. Nesse capítulo, nesse versículo, está dizendo que o Senhor Jesus, ele curava 3 tipos, classes de pessoas. Ele curava as pessoas endemoniadas. Mas não é expulsar demônio? Né? Mas aqui na Bíblia, em todas as que eu vi, falava que ele curou. Então, eu entendo que quando a gente está por possessão, não é a gente está possesso, mas a gente está com influência demoníaca, deixa a gente doente. A gente fica mais triste. A gente fica desanimado. A gente fica desesperançoso. Quem é que coloca desesperança em nós? Qual seta? É Jesus? Não. Quem é que coloca desânimo em nós? É Jesus? Não é. Então, quando a gente está se sentindo dessa forma, a gente vai correr para o Senhor e nós vamos falar assim, Senhor, me cura. Me cura. Me cura, porque aonde Jesus está, há sinais, milagres e maravilhas. Aonde ele passou, aonde Jesus passou nessa terra, ele deixou a marca dele. Ele só não fez mais porque muitas das vezes o que impediu o próprio Jesus de agir foi a incredulidade do povo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá aqui mais um pouquinho. Não vou falar agora não. Vou falar um pouquinho que me veio à mente aqui para falar, mas vou falar mais na frente. Então aqui, deixa o versículo lá, João. Mas o Senhor também aqui, falando que ele curava os tormentos. Tormento da mente, tormento da alma. Não é demônio, mas é tormentos. Mas existem 2 tipos de tormento. Aquele que é provocado pela falta de vitamina, vocês já ficaram sabendo? Que quando a pessoa está com vitamina baixa, ela fica mais, né? A cabeça não funciona direito. Então assim, a gente precisa saber qual que é a causa para a gente tomar o remédio certo, né? Mas, e se for só oração pedindo Deus para que cure, para que traga normalidade aquilo que está em desordem, que faça na minha vida, né? Que coloque tudo nos devidos lugares. Porque às vezes a gente comeu algo que não caiu bem. Às vezes a gente andou muito, fez exercício que não caiu muito bem, né? Causou alguma sequela. Então nós precisamos pedir ao Senhor. E a Bíblia fala que pedir, dar-se-vos-á. Bater, e Ele vai abrir a porta. Então a gente pode pedir tudo para o Senhor. Se Ele vai fazer, é com Ele. Amém? E por último aqui, para a gente fechar aqui esse versículo aqui. Ele curava os paralíticos. Ele curava o físico também. Jesus, ele cura. Ele tira os demônios, põe para fora. Ele cura a mente, a alma, mas ele cura o físico também. Então, não sei aqui nesta noite se você está precisando de uma cura, Senhor, as minhas veias estou sentindo que a minha circulação não está muito boa. Senhor, entra, né, nessa questão e faz com que tudo circule melhor. A minha mente não está funcionando bem. Eu esqueço muito das coisas mesmo, né? Então, já estou orando aqui, pedindo a Deus para poder melhorar a minha mente. Então, você ora aí, aquilo que você está precisando. Às vezes, você andou, torceu o pé, né? E
Ó Senhor, eu andei ali, torci o pé, estou sentindo uma dor aqui, me cura. O Senhor, Ele pode, Ele faz. Ele pode te curar. Amém? Mas voltando, porque eu quis falar aqui de Jesus ali na casa de Jairo, chamando, que na hora que Jesus chamou Jairo, Jairo chamou Jesus para ele entrar em sua casa e ele trouxe cura, ele trouxe paz, ele trouxe vida ali dentro da casa. Mas eu quis só abranger você que não é só na ressurreição, é em outras áreas também que você pode chamar Jesus para entrar, para que ele venha trazer vida e paz na sua vida. Amém? Aí lá em Lucas, voltando lá, Lucas 49 agora, fala que quando Jairo chegou perto de Jesus, ele se prostrou, ele se rendeu, ele reconheceu quem era Jesus. E uma das coisas que nós precisamos na nossa vida para trazer paz, para trazer vida dentro da nossa casa, dentro de nós, é reconhecer que Jesus é o único verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas. É porque através desse se render, é que Ele faz sinais, milagres e maravilhas nas nossas vidas. Amém? E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele achou muitos pranteadores. Irmãos, naquela época, eu não sabia que era naquela época, mas eu já ouvi falar que 1800 e pouco, 1700 e pouco, tinha pessoas que pagavam as pessoas para chorar nos velórios, para trazer aquele ambiente de morte, de tristeza, né? As pessoas novas às vezes não acham bem assim, né? Esquisito, mas isso é verdade. E só que isso acontecia até na época de Cristo. Porque, olha só, se você ler, coloca aí, João. Fala que quando Jesus chegou lá e falou assim, ela está morta. Aí Jesus falou assim, não, ela não está morta, ela dorme. Eles estavam chorando. Eles estavam chorando. Mas Jesus falou que estava dormindo. Agora o outro, o 53. 54. É o Rio. Irmãos, sabe que isso é verdade? Porque quando a gente está realmente triste, quando a gente está realmente triste, da gente perdeu alguém, se vier alguém para dar aquela palavra, de falar assim, não é isso, você não vai rir, você não vai zombar. Você pode até dar um sorriso, mas de alegria, de saber que Deus vai trazer um refrigério para você daquela situação. Mas você não vai zombar. Mas eles saíram do estado de choro, de riso instantaneamente. Então é sinal que eles não estavam sofrendo de verdade. Então é sinal que eles não eram da família. Eles não eram da família. E aí eu te pergunto, quem tem estado ao seu lado que você tem permitido trazer ambiente de velório, de derrota na sua vida? Aí você fala assim, não tem ninguém. Amém, glória a Deus. Mas nós precisamos vigiar com as palavras liberadas das pessoas sobre nós. Você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai. Se você tivesse ido, já tinha acontecido. Nós precisamos vigiar naquilo com as pessoas que estão à nossa volta. Não que a gente não vai deixar de conversar com as pessoas, mas precisamos orar ao Senhor. Orar ao Senhor por quê? Para colocar pessoas ao nosso lado que nos tragam vida. E mesmo eu orando para que as pessoas tragam vida na minha vida, eu preciso ser um agente de fé na vida do meu irmão.
eu preciso liberar vida. Eu preciso liberar palavras de bênção sobre a vida do meu irmão. Sabe por quê? Porque a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Falar que não vai dar certo é falta de fé. Não acreditar nós estamos desagradando a Deus. Quando Jesus entrou lá no quarto, ele permitiu quem que entrasse? O pai, a mãe, João, Pedro e Tiago. E eles entraram. Na nossa vida, para gerar, olha só que interessante, para gerar ambientes de milagre, nós precisamos ter a nossa família, os irmãos da igreja e Jesus. Nós precisamos. Gente, crente em casa não gera milagres. Você pode até conseguir uma bênção liberada, mas não gera milagres. Bênção não é milagres. Nós precisamos nos achegar mais. Unidade traz milagres. Unidade traz bênçãos. Ontem lá na minha casa, teve, né, a reunião das menininhas, né? Das Luluzinhas. Mas assim, fiquei muito feliz. Por quê? Assim, a gente trabalha, a gente, né, canta, mas a gente vê a alegria das outras pessoas de estarem junto conosco. E o meu coração ficou muito alegre por isso. De saber que as pessoas se esforçaram para estar lá em casa. Né? Podia ser em outra casa, é o esforço. Quando a gente se esforça, faz a nossa parte, Deus faz. Então assim, eu tenho certeza que ontem ali, por mais que foram vários tipos de conversas, né, vários tipos de papos ali, mas eu tenho certeza que sementes foram plantadas, sementes foram, né, que tem lugar ali que a semente já estava plantada, foi regada, né? Porque a palavra fala assim que um plantou, o outro regou, mas quem vai dar o crescimento vai ser Cristo. E eu creio que muitas daquelas mulheres ali que não eram da nossa igreja ainda, né, vão estar aqui para adorar o nome do Senhor e louvar Ele junto conosco. Amém? E quando Jesus chegou na casa de Jairo, né, como eu já havia falado, havia muitas pessoas que estavam ali pranteando. Mas Jesus, quando ele chegou ali, ele quis trazer o quê? Paz. O que estava acontecendo ali naquele ambiente? Uns estavam chorando, outros estavam reclamando, outros estavam murmurando, outros estavam fazendo daquele negócio ali um lugar não muito agradável de se estar. Mas Jesus, quando chegou, ele trouxe ordem, ele trouxe paz. E eu pergunto para você nesta noite, que ambiente você tem gerado quando você chega nos lugares? Não estou te julgando não, só estou colocando para você pensar. Por quê? Eu posso estar com o coração muito turbulento. Eu posso estar com a mente cheia. Mas eu preciso de, quando eu chegar nos lugares, eu preciso ser pacificador, eu preciso levar paz. Porque bem-aventurado é aquele que é mensageiro da paz, aquele que é pacificador. Amém? Então nós precisamos ter paz no nosso coração. Nós precisamos falar daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Jesus me curou. Nessa Santa Ceia, não, na Santa Ceia, 3 Santas Ceias para trás,
O João Pedro estava com muita dor de cabeça, garganta inflamada, ele estava com febre e daquele, né? E eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, e a gente já teve experiência, já teve relatos, né? De que a Santa Ceia curava. A pessoa tomou aqui e falou assim, cura minha mãe lá, e a pessoa foi curada na casa. Ela falou assim, nossa, na hora que eu vi em tal hora assim, eu vi um clarão aqui, e isso é relato de verdade, tá, irmãos? Foi a irmã que testemunhou. Eu falei assim, Jesus, cura meu filho. Aí eu, lá atrás, virei e falei assim, João Pedro, e aí, você orou? Você orou, você pediu Deus para te curar? Aí, e eu não tinha tomado Santa Ceia ainda não. Aí, menino, mas enquanto ele tomou Santa Ceia, enquanto eu fui lá dentro guardar os copinhos, que naquele dia eu estava na diaconia, quando eu voltei, o João Pedro estava pulando, o João Pedro estava dançando lá atrás, eu, glória a Deus, a Santa Ceia cura. A Santa Ceia não, a ceia do Senhor cura. A ceia cura. Quando você se coloca em unidade com Deus, a cura. Quando você se coloca em unidade com os irmãos, sabe por quê? O pão significa a carne de Cristo, o corpo de Cristo. E o vinho, o sangue. Quando você coloca ele para dentro, ele faz parte de você. E aonde Jesus está, há sinais, milagres e maravilhas. Quando ele quer, ele faz. Amém? Mas eu queria falar com vocês que nesta história de Jairo, até haver o milagre da menina se levantar, teve 3 obstáculos. Os pranteadores, que quando Jesus chegou, como eu já falei, Jesus chegou, só reafirmando, quando Jesus chegou ali, existiam pessoas que estavam chorando, lamentando, reclamando. Então, eu preciso mandar embora os pranteadores da minha vida. Aqueles que são, como é que eu falo? Aqueles que são investimento do inferno. Não é que o irmão, presta atenção, não é que o irmão está endemoniado, não. Mas, às vezes, o diabo investe no irmão para ele me tirar a paz. Ele investe na pessoa para que eu não tenha vida em mim. Ele investe na pessoa para que eu não tenha paz. Mas eu preciso mandar embora. O espírito, não a pessoa. Amém? Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Segundo, Jairo, ele reconheceu que Jesus era o principal. Porque, como eu já falei, como eu disse no início da história, ele era um príncipe da sinagoga. E na sinagoga, eles lá não aceitavam Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Eles não aceitavam. Não se escandalize no que eu vou falar. Mas não vamos esperar a morte chegar para a gente reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que Ele pode fazer nas nossas vidas. Não vamos esperar estar no fundo do poço. Não vamos esperar a pior hora para a gente reconhecer que Jesus pode fazer. Mesmo você estando alegre, você estando satisfeita, você estando de forma, né? Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário para me dar vida, para te dar vida, para te livrar. O dia que eu aprendi isso me libertou. O Jesus, quando ele morre na cruz, vem me religar a Deus. Ele não vem me livrar do diabo. Ele vem me livrar do dia da ira do Senhor. Porque ai daquele que estiver no dia sem Jesus. Sem reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ai daquele. Então, se você ainda não reconheceu, se você ainda não colocou como principal Jesus, coloque nesta noite.
Às vezes, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos de igreja. Mas às vezes a gente só está dentro da igreja. A gente não tem colocado Jesus como principal, como dono. Dono das nossas finanças, dono da nossa casa, dono dos nossos filhos, dono da nossa família, dono do nosso emprego. Ele é dono. Você já tomou consciência que a Maitê não é sua? A Maitê não é sua. A Maitê é do Senhor. O Senhor vai fazer dela aquilo que Ele quiser. Você só é um instrumento. O dia que eu aprendi que o diabo ele tem raiva de nós, não é por luxúria, não. É porque ele não consegue gerar filhos para o Senhor e nós conseguimos. Porque a Maitê vai ser uma filha obediente para o Senhor. Nós conseguimos gerar herança para o Senhor. O diabo não consegue. Então por isso que ele tenta nos tirar a todo momento. E a terceira coisa que aconteceu ali é que Jairo, ele acreditou nas impossibilidades. Jesus, isso está difícil. Jesus não é capaz de Jesus fazer isso, não. Mas Jesus faz. Está morta, não tem vida, não respira. Mas Jesus pode fazer. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Está no vício, não consegue sair do vício. Deus pode dar força para sair do vício. Meu casamento está cheio de turbulência. Deus pode ir lá. Jesus estando no barco, Jesus só levanta a mão e fala assim: acalma-te, mar. E o mar acalma. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Você acha que uma briguinha de casamento Deus não vai acabar, não vai amansar, não? Você acha que um coração, só um coração de pedra, porque a Bíblia fala que Deus ele não é entrão, ele não é, né, mal educado, ele é generoso, ele é bondoso. Então assim, ele é educado. Se você deixar, Deus vai fazer na sua vida. Trazer normalidade, calma na sua casa, calma no seu casamento, calma no seu serviço, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? E eu queria agora falar com você 4 coisas importantes dessa história. Que ali teve fé. Então fala assim comigo assim: eu preciso ter fé. Senhor, pode falar: Senhor, aumenta a minha fé. Porque a Bíblia fala que eu posso pedir ao Senhor, porque a minha fé vem do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, faz com que que a Bíblia fala, se eu tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Vocês sabem, quem planta aí sabe, né? Que mostarda é uma das maiores hortaliças que existe quando ela cresce. Quando você pega a sementinha, coloca lá na terra, e a terra sendo adubada, aguada da forma adequada, né, pastor? Ela vai crescer. Ele é maior do que o alface, né? Couve às vezes tem pé gigante, mas só que as folhas da mostarda às vezes é muito maior do que folha de couve. Então, quando nós colocamos a nossa fé, plantamos a nossa fé numa terra adubada, fertilizada, boa, bem irrigada, tomando sol, luz solar, porque sol é vida, a planta cresce saudável e alimenta. Então, ali Jairo mostrou que ele teve fé. A outra coisa que teve ali, a segunda foi o amor, mas eu quero deixar o amor por último, tá? Foi presença
e palavra de Deus. Jesus estava no local. Para ver milagre, Jesus tem que estar no local. E teve a palavra liberada da boca de Deus. Então, para ver milagre na minha vida, para ver milagre na sua vida, nas nossas vidas, precisa ter fé, presença de Deus e palavra de Deus. Porque sem essas coisas, porque é como se fosse uma receitinha de bolo. Se deixar faltar alguma coisa, o bolo encroa. Ah, fica bom, mas não fica tão bom, né? Então precisamos, isso é uma receita. E a quarta coisa que aconteceu ali é a unidade da igreja. A unidade em família. A unidade entre os irmãos que eram Pedro, Tiago e João, Jesus, o pai e a mãe. E eu queria falar com vocês agora sobre o amor. Porque ali Jesus mostrou amor. Ele não falou com a menina de qualquer jeito. Ele não falou assim, levanta daí. Ele pegou pela mão. Ele falou assim, menina, levanta. E depois ele disse, vá e dê de comer para ela. Existe a parte natural, existe a parte sobrenatural, a parte espiritual, a parte de Deus, mas existe a minha parte. Ela tinha, não sei quantos dias ela já estavam ali acamada, quantos dias que ela não se alimentava, eu não sei. Mas Jesus disse para quando pediu ela para levantar, o que ele falou? Agora alimenta. Agora é a sua parte. Agora vai lá e faz aquilo que você precisa. Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O mais difícil, o impossível, ele fez. Agora, o que é? É minha parte. O que é minha parte? O que ele manda eu fazer? Aí a Bíblia fala assim, que ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas lá na frente do versículo ele fala, vocês têm que estar fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Então, para Jesus continuar do meu lado, eu preciso estar fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Eu falo, Jesus está do meu lado e fico dentro da minha casa, maratono as séries da Netflix. Vou lá, faço os bolos, não sei o quê, e não prego a palavra de Deus. Jesus está do meu lado? Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não está do seu lado. Eu preciso estar pregando a palavra de Deus. E o amor, meu bem, e Jesus, Ele é o próprio amor. Jesus, Ele mostrou com amor como se faz. Amor é o primeiro gominho. Na hora que você pega lá Gálatas 5:22, 5:22 mesmo, fala dos frutos do Espírito. Qual que é o primeiro gomo? Amor. O amor, ele traz fé. A fé vem de Deus. Aí na Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam. Mas vocês acham? Fala para mim a verdade. Aqueles que têm o Espírito de Deus dentro deles de verdade, o amor deles vai esfriar? Pensa aí. Se aonde Jesus está, existe milagres. Então eu penso que se o amor do irmão, ou daquele ou daquela se esfriou, é porque ele não tinha, o Espírito já não está mais nele. Porque onde o Espírito está, há sinais, milagres, maravilhas, porque ali Jesus está. Então, vamos nos colocar como filhos obedientes, filhos que seguem os princípios do Senhor, porque Jesus, Ele é o amor. E o Jesus, Ele é o próprio amor. Eu queria que você fechasse seus olhos, porque
Tem um hino que eu tinha muito tempo que eu não escutava, a gente nem canta aqui na igreja, a gente não tem costume de cantar esse hino na igreja. Mas durante essa semana passada, esse hino veio no meu coração e eu nem sabia que eu ia trazer a palavra. Que fala que o amor tem um nome. E esse nome é Jesus. E ele pergunta, eu não sei o que ele viu em mim, porque eu não tinha nada para oferecer para ele. E é isso que a Bíblia fala, eu não sei o que Deus viu em mim, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas ele me amou primeiro. Então eu preciso devolver para Deus esse amor. E como é que eu devolvo para Deus esse amor? Cumprindo os princípios que ele deixou para mim, lendo a palavra dele, orando, jejuando, fazendo aquilo que é proposto para mim fazer todos os dias, seguir os propósitos dele. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Não sei o que ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu pra me salvar. Ele escolheu a cruz, pra mim da vida foi que ele morreu. Eu não tinha nada pra oferecer, sei que nada fiz pra merecer. Aleluia, Senhor. E os meus defeitos ele não olhou, simplesmente ele me amor. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. Você que pode, se coloque-se de pé. Às vezes você saiu de casa não se sentindo tão amada, não se sentindo tão querida, querido. Mas o Senhor, Ele está aqui hoje para te dar um abraço, para você se sentir, para falar com você assim: olha, eu amei você primeiro. Para você não se sentir que você não é ninguém. Para você se sentir que você faz parte de algo. Feche seus olhos e ora ao Senhor. Senhor, eu coloco, Pai, cada um que está aqui nesta noite nas Tuas mãos. Meu Deus, Pai, a área sentimental dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor, eu coloco diante do Senhor. Meu Deus, eu coloco, Pai, a área familiar nas Tuas mãos. Pai, eu coloco, Pai, a área, Pai, financeira, Pai, nas Tuas mãos, Pai, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Meu Deus, e peço, Deus, que o Senhor entre e faça, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eles façam, Senhor Deus. Coloca no coração deles, porque o Senhor já os amou primeiro. Porque o Senhor é o próprio amor. Porque o amor, ele tem um nome. Ele é Jesus. Quando você precisar de algo, fala assim: Jesus, me ajuda. Quando você estiver em situação difícil, você fala assim: Jesus, me ajuda. Quando você não ver nenhuma situação, nenhum brilho, né,
luz no fim do túnel. Fala assim: Jesus, me ajuda. Não espere chegar à morte para você reconhecer que Cristo, Ele é o verdadeiro amor e que Ele pode trazer milagre na sua vida. Eu queria que você cantasse essa parte. Cristo é amor, Cristo é amor. Tem um nome. O amor tem um nome. Cristo é amor. Cristo é amor. Cristo é amor. E tem um nome. Cristo é amor. Cristo é amor. E tem um nome. Você que pode, levante as mãos e fala que o amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te damos graça, rendemos louvores ao Senhor. E cremos, Deus, que aqui o Senhor já fez, Pai, milagres nos corações. O Senhor já restaurou casamentos. O Senhor já trouxe à normalidade tudo aquilo que estava em desordem na vida dos teus filhos. Eu creio, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto para te adorar, para te bendizer e para te glorificar. Senhor, eu coloco cada um nas tuas mãos e creio, Deus, que a bênção já é dos teus filhos, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade, amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, né? A obra é dEle, a palavra é dEle, o culto é para Ele, amém? Mas Ele tem para nós, Ele quer nos abençoar, amém, queridos? E onde Ele chega, Ele traz vida. Ele chega, Ele tira o espírito de morte. Onde Ele chega, Ele tira aquele que está causando intrigas. Onde Ele chega, Ele traz paz. Ele quer trazer paz para a nossa casa, para a nossa família. E que nós possamos aproveitar essa oportunidade que Ele tem nos dado, para buscar, para adorar Ele, para honrar Ele, com os nossos dízimos, nossas ofertas, com o nosso tempo, com o nosso momento com Ele, nos dia a dia. Que amanhã você comece um dia, tira um tempo com o Senhor, amém, querido? Passa um tempo com Ele, para Ele poder trazer paz sobre a sua casa. Se é um homem, faça um tempo na sua casa. Mulher também, se não tiver um homem lá, faça você. Mas que o Senhor venha estar na sua casa, trazendo vida, trazendo paz, amém? Alegria, em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto em nome de Jesus, amém? Pode ficar de pé. O pastor Leandro, mas o pastor Jean estão viajando, né? Eles não estão presentes hoje, que ele pediu para reforçar. Eu acabei esquecendo de falar. Eles tinham que estar em Eugenópolis para resolver uma questão de acerto de trabalho, que ele trabalhava na prefeitura lá. E pediu para falar com a igreja da ausência deles aqui, né? O pastor Vanderlei e o pastor Helena estão aqui, representando a igreja também. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar, possa falar conosco cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vai em paz, com a sua bênção na sua mão nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te honramos ao Senhor, louvamos o Senhor por este tempo, por esse culto. Nós oferecemos ao Senhor nosso melhor, que o Senhor possa receber, ó Pai, nosso culto nessa noite, a nossa entrega nessa noite, que cada um, ó Pai, volte para casa com a sua palavra, com a tua bênção, ó Pai, sobre a vida deles, ó Deus, com a sua semente plantada, e que possa germinar, que possa frutificar, e que eles possam ser luz, ó Pai,
onde eles chegarem hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor chegue na casa deles, através de cada um deles, ó Pai, neste lugar. Que o Senhor possa trazer paz, trazer vida, e expulsando tudo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Tenha liberdade do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Ide em paz, em nome de Jesus.